Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Regel Seman e aqui eu falo sobre empreendedorismo, principalmente empreender nos ramos da engenharia e da construção civil. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre como é que eu descubro um nicho inexplorado no meu mercado. Eu quero te dar dicas e te ajudar com isso. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a descobrir um nicho inexplorado no seu mercado hoje. Bom, em outros vídeos a gente já conversou sobre o que é um nicho de mercado. Basicamente um segmento do mercado, é você atuar em alguns determinados tipos de serviço ou com algum determinado tipo de obra. E aí, lógico, dentro do mercado você vai ter concorrência para tudo que é lado. Independente de qual serviço você vai prestar, você vai ter concorrência. Seja uma concorrência direta, uma empresa que presta o mesmo serviço que você, seja uma concorrência indireta, uma empresa que presta um serviço similar ao seu, mas que pode substituir o seu. E é lógico, se você não tiver concorrência, é muito mais fácil você dominar o mercado, virar o líder de mercado e despontar nesse caminho. Bom, hoje eu quero te ajudar. Como é que você descobre um nicho inexplorado no teu mercado? É o seguinte, a primeira dica, então já anota aí. A primeira dica é a seguinte: em geral, você vai ter clientes que estão sendo atendidos, seja por empresas, seja por autônomos, e eles podem estar sendo atendidos, mas não estarem felizes, não estarem contentes. E aí o exemplo que eu vou te dar é o seguinte: você com certeza já ouviu falar de várias e várias histórias de pedreiros, pessoas que contrataram para fazer uma reforma de um apartamento, uma reforma de uma casa, ou pequenos reparos, pequenas reformas, e tiveram muita dor de cabeça com o famoso pedreiro. Então, não é um nicho inexplorado, você vai ter uma concorrência, só que se você oferecer o serviço de uma empresa, se você tiver uma equipe qualificada, uma equipe treinada, que vai prestar o serviço, que vai ter assistência técnica, que vai ter garantia, que vai ter uma nota fiscal, que vai ter uma ART, então você vai estar oferecendo algo diferenciado. E pessoalmente eu vou te dizer, eu conheço vários e vários clientes que vão querer pagar um pouco mais caro para ter uma empresa prestando o serviço ao invés de um autônomo, por conta de tudo isso que eu te falei: garantia dos serviços, ART, o acompanhamento técnico, uma nota fiscal, mas principalmente alguém que vai pegar o serviço e vai entregar o serviço. E além de não fugir com o dinheiro do cliente, vai prezar e vai primar pela qualidade do serviço. Então, esse é um nicho inexplorado, basicamente, no Brasil inteiro. Você encontra poucas empresas que são especializadas em reformas ou pequenas reformas que estão trabalhando provavelmente que vão estar trabalhando no seu mercado. Então, não é um nicho 100% virgem, mas vai ser um nicho pouco explorado. Então, você tem grande chance de se destacar dentro desse nicho. Bom, mas é lógico que essa não é a única forma de você encontrar um nicho que seja vantajoso ou lucrativo você trabalhar. Existe a segunda dica, é que você busque inovações. Você pode buscar outras formas de resolver os mesmos problemas. E dentro de inovação, a gente pode estar falando de tecnologia, sim. Você pode estar falando de um produto melhor, um produto superior, uma técnica melhor, uma técnica nova. Mas você também pode simplesmente pensar numa nova solução, numa nova prestação de serviço. Bom, dentro de inovação, por exemplo, a impermeabilização. Eu vou falar do nicho específico de impermeabilização. Impermeabilização, em geral, a gente tem dois tipos de impermeabilização: argamassa polimérica, sistemas rígidos, ou então uma manta líquida, e você tem a manta asfáltica, seja lá aluminizada, 4 mm, ardoseada. Mas basicamente você vai ter esses dois grandes grupos, essas duas grandes soluções de sistemas impermeabilizantes. E aí, hoje já tem uma inovação, não sei se você conhece,
Mas existe um produto uma empresa chamada Rebotec, que possui um produto chamado Rebotec, que é um impermeabilizante que possui nanotecnologia. Então, primeiro, esse não é um vídeo que tem merchan da Rebotec, esse não é um vídeo patrocinado pela Rebotec, mas como a gente usa esse produto, como a gente recomenda esse produto, como a gente já conhece esse produto, eu acho que é interessante falar sobre ele. Basicamente, eles têm uma linha gigante já de produtos. Inclusive, eles têm chamado Rebotec Flex, que pode impermeabilizar laje, banheiro, cozinha, piscinas, reservatórios. Mas eu queria falar especificamente do Rebotec Pó. Ele é um pozinho microscópico. Esse pozinho, quando ele se liga ao cimento, ele deixa, seja argamassa ou concreto, impermeável. E a fábrica dá 20 anos de garantia para essa impermeabilização. Então já imaginou você construir uma casa, construir um sobrado, fazer a laje de cobertura e não precisar ter telhado ou uma impermeabilização com manta asfáltica nessa laje? Bom, isso é uma nova solução, é um novo produto, é inovação e é um nicho em alguns locais. Já está muito difundido, já tem muita gente utilizando, mas, por exemplo, aqui em Recife é pouco conhecido e é um nicho, de certa forma, inexplorado. Imagine você concretar a laje e apenas adicionar o Rebotec Pó na proporção recomendada, que são 4 quilos por saco de cimento. Pronto. Só isso é o que você precisa para deixar esse concreto impermeável. E a execução da laje segue da mesma forma. Lógico, se você estiver rodando concreto usinado, você vai ter que adicionar o Rebotec no caminhão betoneira e vai esperar ele homogeneizar bem o produto. E se você estiver trabalhando com a betoneira, da mesma forma. Mas o mais legal disso depois que você terminar a laje, obviamente, cuidar da cura da laje, evitar que ela tenha trincas, grandes fissuras, mas se ela tiver micro fissuras, não tem problema, porque o Rebotec ele não vai permitir que a água infiltre. E pronto, está resolvido, você não precisa gastar com cobertura, com telhado, telha canal, telha fibrocimento, telha de PVC, telha termoacústica, você não precisa nada disso. Ou seja, é uma grande economia. Se o seu cliente não conhece essa solução, você pode estar oferecendo e isso vai ser um nicho totalmente inexplorado na sua cidade. Bom, essa é a segunda forma. Você buscar inovação, tecnologia, equipamento diferenciado, um produto diferenciado ou uma nova forma de resolver velhos problemas. Bom, a terceira dica é a seguinte: você buscar inspiração em outros locais, em outros mercados. Porque talvez o nicho inexplorado na sua cidade pode estar na cidade do lado, pode estar no estado do lado ou pode estar no país do lado. Então, eu vou te dar um exemplo. Os nossos blocos de concreto celular. Também não estou fazendo merchan, mas os nossos blocos de concreto celular eles ainda não estão presentes em todas as capitais, em todos os estados brasileiros. A gente ainda está formatando a nossa franquia para poder fazer a expansão para todo o Brasil. Então, tem muito cliente que ele acaba tendo que pedir orçamento a gente, só que ele é de longe, o frete encarece, às vezes inviabiliza, mas a gente já recebeu cotação de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já recebeu, cotação não, pedido de cotação. Bahia principalmente, inclusive a gente já enviou várias cargas para Bahia, 1.400 quilômetros. O ruim é que o custo de frete acaba encarecendo toda a operação. Então, quanto mais próximo o cliente ele tiver da nossa fábrica, mais barato fica e aí mais vantajoso vai ficar o nosso sistema construtivo. Mas não é só essa solução. Você vai ter dentro do mercado, inclusive, não sei se você conhece a história do Shining Box, por exemplo. Foi fundado na década de 90 e o fundador ele estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e ele viu o pessoal comendo comida chinesa na caixinha e ele pensou, no Brasil o pessoal só entrega pizza, ninguém entrega comida chinesa na caixinha. Então acho que quando eu voltar para o Brasil eu vou fazer um negócio de vender comida chinesa na caixinha.
E a história é longa, mas vale a pena você conhecer. Depois você dá uma pesquisada aqui no YouTube. O Day One de Robinson Shiba, que é o fundador do Shining Box. E aí ele conta toda a história com uma riqueza grande de detalhes. É muito bacana. Mas o que eu queria te dizer? Ele veio para o Brasil, algum tempo depois ele fundou a rede Shining Box e ele teve muito sucesso. Tanto que a rede perdura até hoje. Hoje ele possui a maior rede de restaurantes asiáticos, não sei se é da América Latina ou do mundo. Mas enfim, ele buscou essa ideia, ele teve essa ideia, essa inspiração em outro país. Foi nos Estados Unidos. Mas às vezes você não precisa ir tão longe para ter essa ideia. Engraçado é que ele conta na história que quando ele começa a vender franquias e tal, muita gente chega para ele e fez: poxa, eu cheguei a ver num filme americano, lá o pessoal comendo comida chinesa na caixinha, eu tive essa ideia também. Ele disse: então, você teve essa ideia, mas você não colocou em ação. Eu coloquei em ação e agora eu tô aqui. Se você quiser fazer parte disso, é só você comprar uma franquia. Então, busca inspiração na cidade vizinha, no estado vizinho, no país vizinho. Às vezes, e olha que eu te digo, hoje você não precisa sair de casa para você ter acesso a informação. A informação ela está na palma da tua mão, ela está no teu celular. Você tem o YouTube, você tem o Google e até mesmo o Instagram e o Facebook. E você pode buscar inspirações de negócios, de produtos, de serviços, de equipamentos e por aí vai. Também tem a história de falando em negócios de outros locais, tem a história de um amigo meu, engenheiro mecânico, e ele alguns anos atrás, ele trabalhou com argamassa projetada para a fachada, para o revestimento, para o reboco de fachadas. E aqui em Recife, basicamente só ele que fazia. Ele trouxe os equipamentos de fora, não sei se foi do Rio, se foi de São Paulo, ele conseguiu uma representação. Eu não sei se comprou, se alugou os equipamentos, mas aqui ele foi um dos pioneiros a trabalhar com argamassa projetada. Então, às vezes você não precisa ir muito longe, às vezes você não precisa pensar tão fora da caixa. Agora, você precisa estar atento às oportunidades. Isso aí é o principal para que você consiga identificar nichos inexplorados. E tem ainda outro, às vezes é o momento. Às vezes o momento ele faz com que determinado tipo de serviço, determinado tipo de solução, ele ainda não seja explorado no mercado. Então eu quero também te dar um exemplo próprio. Acho que uns 5 ou 6 anos atrás, eu já trabalhava com a parte de manutenção predial, recuperação de fachadas, recuperação estrutural. Um mercado muito competitivo. A gente aqui no mercado local, a gente tem, acho que entre 100 e 200 empresas. A disputa é muito acirrada, você tem que se diferenciar, você tem que ter competitividade também em preço, mas principalmente network, qualidade do serviço. E já não é de hoje, muita gente aqui no mercado local me conhece e sabe o quão referência eu sou nesse mercado. Já são anos trabalhando com esse tipo de serviço. Agora, eu conheci na época um amigo de colégio que acabou fazendo engenharia civil, não na mesma universidade que eu, mas também era engenheiro civil, e ele conversando comigo, ele falou sobre o Light Steel Frame, ou apenas Steel Frame. Não sei se você já ouviu falar, acho que vale pesquisar. É muito bacana, um sistema construtivo muito utilizado nos Estados Unidos, muito utilizado na Europa. Você possui uma velocidade muito grande para a execução das paredes. As paredes elas são autoportantes, elas compõem a própria estrutura. Você tem várias e várias vantagens. E nessa época, aqui em Recife, basicamente a gente só tinha uma empresa que trabalhava com isso. E ele estava nadando de braçada. Por quê? Porque ele não tinha concorrência. Ele pegava um serviço, ele cobrava um valor e as pessoas não tinham nem como comparar com um concorrente. Elas tinham como comparar com propostas similares, outros sistemas construtivos, mas não tinha uma outra empresa que fizesse um orçamento comparativo com o Steel Frame, pelo menos não em Recife, não aqui na região Nordeste. E aí essa empresa ganhou muito dinheiro e cresceu bastante, até começar a ter uma concorrência. Então assim,
E eu na época eu imaginei, caramba, eu aqui com 100, 200, 300 concorrentes, uma competitividade muito grande, consegui ser líder de mercado. Imagina se eu só tenho um concorrente. Bom, o fato é que não foquei exclusivamente no steel frame, embora a gente preste alguns serviços em steel frame, mas eu não posso dizer que a gente é especialista nisso, mas é um mercado realmente muito, muito bom, muito, muito grande e ainda pouco explorado aqui em Recife, pouco explorado na região. Bom, então era isso que eu queria te deixar de recado hoje. Esteja atento às oportunidades, esteja atento muitas vezes ao que você não está enxergando. Você tem que enxergar as oportunidades, não é com esses olhos aqui não, é aqui dentro. As oportunidades, muitas vezes elas não são vistas e muitas vezes elas são subestimadas. Então esteja atento, porque como eu falei no início desse vídeo, se você for o único a trabalhar dentro daquele nicho, é muito provável que você venha a conseguir ser o líder dentro daquele mercado, dentro daquele nicho. Bom, espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Curte, compartilha, deixa um comentário e me fala, na sua região, qual é o nicho que você acha que ainda é pouco explorado ou inexplorado, e me conta também por que você ainda não atacou esse nicho aí e começou a ganhar dinheiro com isso. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.